Olá, boa tarde. Estamos aqui no encerramento da nossa disciplina Processos Cognitivos e Teorias de Aprendizagem. Estamos gravando, né, essa interação educativa para colocar lá no Google Class, no YouTube, nessas plataformas digitais em que vocês vão ter acesso. E nós estamos realmente fazendo aqui um apanhado, uma síntese, não é, dos principais conceitos, né, que estiveram presentes durante a nossa jornada, né, de estudos freirianos, né, conceitos relacionados à pedagogia e à psicologia da aprendizagem. E nós estamos aqui com a professora Andressa, que esteve realmente nessa parceria dessa disciplina, comemorando os 100 anos de Paulo Freire e colocando na vitrine 11 obras de Paulo Freire, né, professora Andressa? Isso mesmo, professor Matheus. Muito Isso, honrada de compartilhar o componente curricular e esta sala de último encontro ao seu lado. isso mesmo. E as 11 obras, eu vou passar agora a citar essas obras, né, que foram obras assim, cada dia, cada terça-feira pela manhã, foi assim de uma riqueza muito grande, de uma oportunidade, onde a gente conheceu muito da epistemologia freiriana e no contexto dessa epistemologia, linkamos, né, vários conceitos da teoria da aprendizagem e dos processos cognitivos, que daqui a pouco a professora Andressa vai fazer esse destaque desses conceitos. Então, a primeira obra foi a obra Educar com a Mídia, Novos Diálogos sobre Educação, né, escrita em 2013, e foi comentada pelo professor Bento Silva, da Universidade do Minho, de Portugal. A segunda obra foi Educação como Prática da Liberdade, de 1967, e foi comentada pelo professor Paulo Palhano, da UFPB, Campus 4. A terceira obra, Pedagogia do Oprimido, de 1968, apresentada e comentada pelo professor Alessandro Azevedo, da UFRN. A quarta obra, Extensão ou Comunicação, de 1961, foi apresentada pela professora foi Extensão ou Comunicação, não foi? Isso, foi sim. A obra, 1961, pela professora Gisela Mendonça, da Isso. Uninove, isto mesmo. A quinta obra, Cartas à Guiné-Bissau, Registro da Experiência em Processo, escrita em 1977, e foi comentada pelo professor Dionísio Tombo, da Universidade de Maputo, de Moçambique, da África. A sexta obra, A Importância do Ato de Ler, de 1982, comentada pela professora Ivoneide Bezerra, do IFRN, Campus Zona Leste. A sétima obra, Por uma Pedagogia da Pergunta, do ano de 1985, apresentada e comentada pela professora Betânia Leite Ramalho, da UFRN. Nós tivemos também Pedagogia da Esperança, foi a oitava obra, um reencontro com a pedagogia do oprimido, escrita em 1992, e apresentada e comentada pelo professor Adir Luiz Pereira, né, da UFRN. A nona obra, Pedagogia da Autonomia, de 1996, comentada pelo professor José Moisés da Silva, do IFRN, Campus Natal Central. A Pedagogia da Indignação, que foi a 10ª obra, publicada no ano 2000, comentada pelo professor Zeu Palmeira, da UFRN. E a 11ª obra, que foi a obra Pedagogia, Diálogo e Conflito. Esta edição é de 1995, né, essa que está aqui no quadro, e que foi comentada de forma virtual
né, por meio de uma gravação disposta no YouTube, pelos professores José Mateus do Nascimento e Andressa Maria Batista do Nascimento, né? Então, essa foi, assim, a nossa biblioteca, né, em que nós desfrutamos da epistemologia freiriana durante esses 10 encontros da disciplina. Então, é com você, professora Andressa. Muito obrigada, professor Matheus. Eu queria, antes de iniciar a minha fala, que é uma fala de muita responsabilidade, né? Porque é a fala da grande síntese, onde a gente vai trazer aqui aquelas ideias que a gente considera central para que os estudantes que se inscrevem, que se matriculam na disciplina Processos Cognitivos, Teorias da Aprendizagem e Educação Profissional, aquelas ideias que a gente não pode sair da disciplina sem que elas estejam, assim, muito cristalinas, muito vamos dizer assim, internalizadas, não é, por parte do nosso corpo discente. Então, me coube aqui a responsabilidade de participar desse último vídeo, é um momento saudoso, né, uma gravação saudosa, porque é realmente o último momento em que a gente vai estar ainda vivenciando esse período 2021.1 do PPGP e FRN Online. Essa disciplina foi desenvolvida no formato remoto, e eu vou trazer aqui o balanço geral das ideias que apareceram, né, ao longo do estudo de todos esses manuscritos tão ricos do vasto legado de Paulo Freire, que o professor Matheus ressaltou aqui antes da minha exibição, né? Eu, mais uma vez, gostaria de destacar a minha alegria, né, o estado quanto o meu estado de espírito, ele vibra em poder trabalhar com o meu amigo, professor, doutor José Mateus do Nascimento, uma pessoa iluminada, uma pessoa extremamente esforçada, uma pessoa genial, não é? E que realmente completa imensamente a minha perspectiva de educação, então eu sempre vou estar aqui imensamente feliz por trabalhar juntinho, coladinho com ele. E agora sim, não é? Depois desse pequeno preâmbulo, onde eu expliquei o meu objetivo de fala e onde eu expliquei a minha alegria, né, em ter compartilhado mais uma vez esse componente curricular tão importante para o PPGEP, porque é um componente curricular que se compromete com a produção do conhecimento em educação profissional, mas também com a organização do pensamento de trabalhadores da educação que estão preocupados com as atividades fins nas casas de educação profissional. Quando eu falo de atividade fim, eu estou falando de ensino, processos de ensino e de aprendizagem, né? Algo muito caro às instituições de ensino, porque, afinal de contas, qual é o grande sentido da escola existir, minha gente? É exatamente o desenvolvimento humano, provocar desenvolvimento humano. E como é que a gente provoca desenvolvimento humano? Por meio de práticas de ensino emancipadoras, libertadoras, e de aprendizagens humanizadoras, holísticas, emancipadoras também, e tudo isso está em xeque aí o quê? Esse componente curricular que eu tenho a alegria, a satisfação, né, a realização de mediar no PPGEP juntamente com o meu amigo, professor doutor José Matheus. Então, vou aqui pedir licença a vocês para compartilhar o meu slide. Vamos de slide, para que a gente possa para que a gente possa proceder com a nossa apresentação. Só um momentinho. Estamos aqui tentando inserir o slide, minha gente, só um instante. Deixa eu ver por onde é que esse slide vai aparecer para mim. Enquanto você está colocando o slide, professora Andressa, eu quero comentar sobre a casa cheia, né? Toda terça-feira, o nosso painel, né, ficava muito colorido, né? Aquele mosaico, né? Tínhamos em torno de 30 a 40 pessoas que estava presente nas nossas aulas, nesses encontros. Todo mundo chegava realmente ávido pela novidade, que obra vai ser comentada hoje, quem é que vai comentar. Então, foi realmente uma disciplina assim muito boa, né? Isso mesmo, professor Matheus. Então, já compartilha aí, você confere para mim que já está visionando o slide. Tudo certinho? Colocar em forma de apresentação. Certo. Pronto.
Foi? Foi. Pronto. Então, vou começar aqui, não é? Mandar um alô aí para esse mosaico colorido e bonito que participou tão fervorosamente com a gente, de forma vigorosa, ao longo das disciplinas, dos encontros online, não é? Então, hoje a gente está aqui, eu trago esse slide que a gente começa com a fotografia, né? O retrato, vamos dizer assim, de Paulo Freire, e aqui ao lado a imagem minha do professor Bento, da professora Regina Alves. Isso aí, professor Matheus, foi um momento que tivemos juntos na semana passada, organizando o evento mundial da psicopedagogia, que está acontecendo, vai começar amanhã e vai caminhar até sábado, na Universidade do Minho. E quando o professor Bento falou que depois da experiência que teve conosco, né, de encontro com Paulo Freire, na aula 01 do nosso componente, ele se sentiu bastante instigado e motivado para que Paulo Freire passasse a ser também o centro do repertório teórico, né, da teorização, que vai embalar as reflexividades do colóquio do Congresso Internacional de Psicopedagogia Galego-Português, o evento mais importante do planeta, sobre esse campo epistêmico, que é a psicopedagogia. Então, veja como a potência, né, da ideia que tivemos por dentro da nossa disciplina, que serviu, inclusive, de inspiração para professores convidados na escala internacional, né? E depois que se assumiu essa proposta para o evento, ainda que vai acontecer na versão completamente online, o boom, né, de inscrições, ele ficou assim muito surpreso, porque hoje nós estamos trabalhando na organização de um evento em que tiveram mais de 800 pessoas inscritas. E a gente sabe que muito dessa transferência, né, desse desejo das pessoas em participar da atividade tem a ver com essa grande temática que passou a ser copartícipe do evento, que é a memória do centenário de Paulo Freire. Então, vamos conversar. Os manuscritos de Paulo Freire, né, eles cumprem uma função muito importante, cumpriram uma função muito importante por dentro da disciplina de processos cognitivos e teoria de aprendizagem, porque eles nos fazem pensar sobre a natureza e a especificidade da educação. E aí, sobre a natureza e a especificidade da educação, né, os manuscritos apontam que a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos, que a compreensão da natureza da educação passa pela compreensão da própria natureza humana. Isso aí é a questão da ontogênese, né? E, diferentemente das demais espécies, dos outros animais, o homem necessita produzir continuamente sua própria existência, adaptando a natureza a si e transformando a natureza por meio do trabalho. Quando a gente começa a fazer esse movimento, emprestado para nós a partir do estudo dos manuscritos de Freire, então começa a surgir para nós uma categoria que tem tudo a ver com o campo da educação profissional, e aí vem o terceiro pilar da nossa disciplina, educação profissional, que tem a ver com a categoria trabalho. Então, Paulo Freire, em diferentes manuscritos, nos diferentes manuscritos que estudamos, o tempo todo nos convidava a pensar sobre a educação como um fenômeno humano, a educação como um fenômeno que transforma a natureza humana e a educação como um fenômeno que transforma a natureza humana por meio do trabalho. Ao chamar o trabalho por dentro dos seus manuscritos para que os educadores pensem em educação, Paulo Freire está, sim, nos emprestando um referencial teórico que é de extrema valia, de extrema importância para o campo epistêmico da educação profissional, né? Mas o que é trabalho? Uma disciplina vinculada ao PPGEP não pode secundarizar ou negligenciar, né, o debate sobre o trabalho. Então, nessa perspectiva teórica, vigotskiana, freiriana, né, da pedagogia e da psicologia progressista, esses referenciais aí vão entender o trabalho não como qualquer tipo de atividade, mas como uma ação adequada, que atinge a finalidades. Ou seja, o trabalho é toda ação que é realizada pelos seres humanos, que, junto a essa ação, existe uma ação intencional, tem a ver com a atividade do pensamento, e nessa atividade do pensamento, o estabelecimento de intenções. Então, o trabalho
é um processo de transformação da natureza, criando um mundo humano. Quando a gente fala neste mundo humano, a gente está pensando na cultura. Então, veja que os manuscritos de Paulo Freire, eles começam conversando sobre a educação, chama a gente para pensar a natureza humana, chama a gente para pensar o trabalho, e agora chama a gente para pensar o quê? A cultura. Então, professores, seja da educação regular, seja da educação profissional, podemos dizer que Paulo Freire é um expoente teórico que ele não pode estar distante dos nossos estudos teóricos, né, dos nossos estudos também práticos, porque ninguém vai transformar o mundo apenas com uma cabeça cheia de ideias. As pessoas também têm que ter intencionalidades de transformação objetivas, não é, concretas, reais. E aí a gente chega na ideia da cultura, que é, inclusive, no caso do campo epistêmico da educação profissional, a cultura é um dos eixos estruturantes da educação profissional, né? Então, a educação profissional, ela é composta de 4 eixos estruturantes. A cultura, né? Professor Matheus, me ajuda aqui se eu esquecer de algum. É a cultura, a ciência, a tecnologia e o trabalho, não é isso? Então, veja que, pelo menos 2, a gente já está cotejando aqui, nessa síntese geral dos manuscritos que estudamos, que é o trabalho e a cultura. A tecnologia foi bastante mencionada, principalmente quando nós estudamos o manuscrito 1 com o professor Bento, que abriu os nossos slides, porque ele trabalhou a questão das mídias e das tecnologias, né? Paulo Freire colocando o professor como alguém que deve ser aliado desses instrumentos, né? E não adversário, porque também esse professor precisa se aproximar o máximo possível dos canais de comunicação social alargada e ampliada para emprestar a sua voz para a sociedade, não é? E, bora lá, cultura, tecnologia, trabalho, né, que a gente está concluindo aqui, e, professor Matheus, qual é o 4º pilar, que agora eu já até... Cultura, tecnologia, trabalho e, enfim, ciência. E ciência, pois é, o conhecimento... Ciência. Conhecimento científico, né, que consiste exatamente na parte propedêutica dos currículos, né, até aquele que está aqui assistindo do lado está aprendendo, está vendo? Então, é sinal de que essa aula, né, esse momento online está sendo muito rico, porque até quem é bacharel em Direito está entendendo. Bom, então, brincadeiras à parte, vamos voltar para cá. Então, a ciência tem a ver com o quê? Com os insumos cognitivos que vão ser trabalhados no currículo, principalmente na parte propedêutica, né, que vão ser os conteúdos, as unidades temáticas que vão se desdobrar lá em grandes sequências didáticas, que no caso da educação profissional também deve vir junto e relacionado com a parte das disciplinas e dos saberes dos componentes curriculares técnicos, né, aqueles que têm a ver também com a categoria trabalho. Então, o tempo todo aí chamando para pensar numa perspectiva de relacionamento do currículo escolar. Essa também é uma ideia muito forte nos manuscritos de Paulo Freire e que a gente também conversou bastante sobre elas ao longo dos diferentes encontros. Então, como esse mundo da cultura é transmitido? A educação, a escola é a principal casa de transmissão da cultura. Por isso é que a educação e a escola, os profissionais da educação e os profissionais da escola, eles são alvos tão frequentemente das pessoas que se chateiam, né, e que se, como é que eu posso dizer, enfurecem, porque a sociedade finda por caminhar pela partilha, pela profusão de valores e de princípios diferentes daqueles dos reacionários, da cultura tradicional. Porque é óbvio que essas pessoas entendem que se a sociedade está passando a pensar diferente, é porque a instituição que, por excelência, partilha a cultura, está estimulando, impulsionando esse conhecimento diferente. E aí quem vai ser ela? A escola, né? Então, sobre isso, a gente afirma que a educação é a forma cultural de transmitir às novas gerações os conceitos elaborados ao longo da história. História, que é outro componente muito forte, né? A história, o diálogo, o conflito, o consenso são designações muito presentes nos manuscritos de Freire, a gente conversou bastante sobre isso. Então, ao longo da história, na relação dos homens entre si e com a natureza, na produção de sua existência. Então, a educação, a gente não pode desejar, compreender ou se designar um educador
se a gente não consegue compreender essa relação que o meu fazer profissional enquanto educador tem com a produção cultural para gerações, não é? Para a história e, sobretudo, para a produção da existência. Então, o que é necessário, né? Segundo Saviani e segundo Paulo Freire, é necessário a identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos. Porque, segundo esse referencial teórico, as pessoas nascem homo sapiens, as pessoas não nascem humanos. E a prerrogativa da humanidade e em seu desenvolvimento integral, que é outro princípio da educação profissional, deve ser um bem, vamos dizer assim, um bem fundante, clássico, estruturante, que a escola de qualidade social referenciada deve almejar, deve perseguir. E, concomitantemente, além desse desenvolvimento humano, holístico, a descoberta das formas mais adequadas de atingir esse objetivo. Então, quais os elementos culturais que precisam ser assimilados? E aí a gente já começa a falar do componente processos cognitivos, né, das teorias da aprendizagem, que também são, de alguma forma, quando a gente começa a fazer o estudo dos manuscritos de Freire, a gente começa a perceber que ele vai dando dicas ali sobre essas questões de internalização, de assimilação, não é? E o professor começa a se posicionar diante desses elementos que também estão ali gravitando em torno do manuscrito. Então, sobre esses elementos culturais e as suas assimilações, né? É necessário distinguir entre o que é essencial e o que é acidental, o principal e o secundário, o fundamental e o acessório. Como resultado desse processo, temos conteúdos clássicos. Mas o que é o conteúdo clássico? O conteúdo clássico, é aquele conteúdo que não se confunde com o que é tradicional, mas também não se opõe ao que é conteúdo tradicional, necessariamente, ou seja, não se opõe ao que é antigo e ao que é moderno, né? Clássico, minha gente, é a palavra que Paulo Freire vai emprestar para aquele tipo de conhecimento que é fundamental, que é essencial para que o currículo das instituições de educação, né, e escolares, elas possam estar formatando as suas intenções de trajetória e de travessia. Então, veja, com essa slide aqui, professor Matheus, a gente também já está convidando a todos que estão prestigiando a nossa exposição para se inscreverem no próximo episódio, né, da disciplina currículo, concepções curriculares e educação profissional, que nós iremos mediar no PPGEP, porque essa discussão que a gente está tratando aqui, que nasce da psicologia da aprendizagem, ao se preocupar com os elementos culturais, como é que esses elementos culturais se relacionam com os processos de ensino e os processos de aprendizagem, priorizando aquilo que eles chamam de clássico, lembrando que clássico é aquele conhecimento que naquele contexto é fundamental que a escola trabalhe. Então, é sobre esses elementos que nós também vamos pensar no próximo componente curricular, que iremos mediar, que é o componente, vou repetir aqui o nome, concepções curriculares e educação profissional também no PPGEP, né? Então, o que isso tudo que a gente viu lá no slide anterior quer dizer? Então, quer dizer que se perdeu de vista a atividade nuclear da escola, isto é, a transmissão dos instrumentos de acesso ao saber elaborado. É preciso esclarecer que as datas comemorativas são atividades secundárias e não essenciais, são extracurriculares, e só tem sentido na medida em que possam enriquecer as atividades curriculares, isto é, aquelas próprias da escola, não devendo, em hipótese nenhuma, prejudicá-las ou substituí-las, né? Então, Paulo Freire chama a atenção para a gente fazer um trabalho comprometido com a contextualização e com a transdisciplinaridade, mas sem perder de vista aquilo que é clássico, porque esse currículo ele não pode ser o quê? Esvaziado. A experiência do estudante com o currículo escolar, ela tem que ser estruturante, ela tem que tributar para o desenvolvimento cognitivo humano em larga escala, não é? E esse processo, ele precisa ter esse comprometimento com a contextualização e com a transdisciplinaridade. Muito mais do que estar trabalhando ali naquele esgotamento das efemérides, como a escola tradicional
se propõe, e quando a gente fala de efemérides, num currículo voltado exclusivamente para efemérides, quando esse corpo docente ele é integrado de alunos trabalhadores ou de estudantes jovens e adultos, não é, que tem, vamos dizer assim, compromissos com a sua existência ainda mais fortes do que os outros estudantes, que podem dizer que são estudantes profissionais, porque no contraturno não precisam trabalhar e sustentar suas famílias, então é que a gente começa a pensar mais ainda na direção, não é, desses elementos que Paulo Freire traz nos seus manuscritos, endossados por outros pensadores das pedagogias progressistas, como, por exemplo, Saviani, quando ele defende, não é, essa questão de que nessa atividade curricular ela precisa ter aquilo que é clássico, que é estruturante, que é fundamental, que o estudante aprenda para a sua cidadania. E que essa aprendizagem não fique girando em torno, não é, de sequências de temáticas ou didáticas comprometidas com algo que é secundário, né, para que aquele estudante realmente possa ter o gozo de sua cidadania e autonomia diante das práticas sociais. Isso é um dos exemplos, essa questão das efemérides, né, que quando a gente vai manuseando os manuscritos de Freire, a gente percebe. Então, Freire reforça a importância de que a escola trabalhe, por meio do currículo, o saber sistematizado, isto é, não é qualquer tipo de saber, né, mas é aquele saber que ele é sistematizado, e que esse saber sistematizado, ele seja priorizado numa sequência didática, num plano de aula, num plano de escola, num plano de ensino, a partir do estudo da realidade local, né? A partir da percepção, da observação sensível do que aquele agrupamento de pessoas que habitam aquela unidade escolar, a partir desses condicionantes culturais que influenciam essas tramas sociais desses sujeitos. Então, é um saber metódico, o conhecimento elaborado, é a cultura erudita, enfim, afirma que a função da escola tem a ver com a ciência, a episteme, e não com a doxa, senso comum, ou a sofia, sabedoria popular. Então, isso aqui, minha gente, é um outro aspecto que está muito presente no manuscrito de Paulo Freire, no sentido de contestar, não é? Isso aqui não é uma afirmação, isso aqui, na verdade, é uma crítica, não é que a gente traz que essa escola que compreende o processo cognitivo do aprendente como algo fruto exclusivamente do conhecimento elaborado, como fruto exclusivamente da cultura erudita, que não dialoga, não é, com o ser e com o sentir e com o contextual, com os subjunctores, como dizia Ausubel, com os conhecimentos prévios, não é? Essa escola que se coloca de forma autoritária, que supervaloriza a episteme e que desvaloriza o senso comum e a sabedoria popular, pode ter certeza que é uma escola que ela não tem compromisso com o processo de desenvolvimento humano das camadas populares, não é? Dos movimentos sociais, das pessoas que integram esses movimentos, e muito menos com aqueles grupos, né, que são de pessoas apartadas dos centros de poder. E aqui eu estou falando dos homens negros, estou falando das mulheres, eu estou falando do movimento, das pessoas que integram o movimento LGBTQIA+, eu estou falando dos deficientes, porque ela é uma escola que ela é liberal, né, que ela compartilha, ela parte do pressuposto de uma lógica liberal. A escola existe, pois, para propiciar a aquisição de instrumentos que possibilitam acesso ao saber elaborado, bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber. Então, esse aqui que está aspiado, né, que é o pensamento realmente de Paulo Freire, que a gente pôde perceber aí ao longo dos nossos estudos, que deve ser o sentido da escola, dessa escola transformadora, emancipadora, holística, humanizadora, que nós desejamos e que ao longo da leitura dos manuscritos de Freire, a gente aprendeu a pensar sobre ela, a escola dialógica, a escola comunicativa, não é? Aquela que respeita e diz, aqui é lugar para se aprender ciência, mas também todos aqueles outros conhecimentos que derivem, ainda que de forma rudimentar, desse saber científico que a sociedade liberal coloca como sendo soberano, né? Então, para o autor, o conhecimento que produz palpites não justifica a existência da escola, com muito cuidado também para evitar que a gente esteja trazendo
o que a gente chama de palpites, né, ou de pitacos, sem a devida consistência, a fundamentação e o estudo por parte dos profissionais da educação para dentro do currículo. Ou seja, lá quando a gente estudou, acho que foi o professor Moisés, né, que falou da pedagogia da autonomia, ele deixou lá muito claro, né, que para Paulo Freire ensinar é uma atitude de rigorosidade conceitual, rigorosidade metódica. A pedagogia da autonomia foi um dia emblemático, né, dentro dos estudos de todos os manuscritos, porque, inclusive, muito do que eu estou fazendo aqui, trazendo aqui à baila, né, nessa nossa última aula, com essas ideias principais que, frente à tríade que a disciplina propõe a pensar, processo cognitivo, teoria da aprendizagem e educação profissional, a gente está extraindo muito do que foi problematizado no dia em que nós recebemos um professor pesquisador que falou do livro Autonomia, Pedagogia da Autonomia. E aí a gente já está caminhando para encerrar, diante de tudo isso, o que devemos almejar para a educação? Então, uma educação que terá como tendência produzir direta e intencionalmente o desenvolvimento das capacidades humanas. Olha aí, o currículo integrado, né? Que desenvolva um currículo integrado que promova o desenvolvimento humano integral. E isso são premissas da educação profissional, né? Então, uma educação que terá como tendência produzir direta e intencionalmente o desenvolvimento das capacidades humanas, intelectuais, afetivas. Eu vou até trocar aí de morais, eu quero colocar éticas, muito melhor uma sociedade ética do que moral, porque a ética significa que os valores estão infiltrados, amalgamados na episteme dos sujeitos, nas reflexões dos sujeitos, diferentemente da moral, que significa dizer que o sujeito segue a regra porque existe um código de lei, que se ele não seguir, por temor, ele vai ser preso, papapá, e ele termina seguindo. Então, o termo ética é um termo mais apropriado para esse nosso diálogo aqui, na direção do que há mais desenvolvido pela história da humanidade em termos de produção cultural, material e simbólica. E, nesse aspecto, qual é o trabalho do professor? Criar. Olha aí a faculdade mental da criatividade, que foi também tão mencionada aqui ao longo das aulas, né, das nossas aulas magnas, vamos chamar assim, cada dia era uma aula magna, principalmente no dia lá que veio a professora Betânia, né, que falou sobre a pedagogia da pergunta, e junto da pedagogia da pergunta, a inquietude, e junto da inquietude e da pergunta, a criatividade, a potência criativa, né, então, a criatividade em nível individual, novas estruturas mentais evolutivas. Esse é o trabalho do professor, né? Ser um trabalhador do conhecimento, que efetivamente conduza o seu rebento discente a essa capacidade aí, ó, de criatividade, né? Em nível individual, com essa garantia de que cada sujeito realmente vai ativar esse estado criativo, e junto com essa faculdade mental, gerar novas estruturas mentais mais evoluídas, portanto, com seguranças de desenvolvimento humano. Para Paulo Freire, passar do senso comum à consciência filosófica. É isso, né? Ativar esse estado filosófico nos aprendentes. Cabe ao professor partir da prática social. Olha aí, isso foi baluarte em todas as aulas. Partir da prática social, da contextualização. Eu estou convicta, estou certa. Não tenho medo de afirmar isso aqui publicamente. De que se aprende muito mais quando o que está em jogo para numa sala de aula está relacionado com a prática social dos sujeitos, com o contexto dos sujeitos, buscando alterar qualitativamente a prática de seus alunos ou estudantes para que possam ser agentes de transformação social. Outra designação que a gente ouviu muito falar, né, que foi a transformação social. Enfim, o professor é aquele que ensina, que direciona, que tem intencionalidades, portanto, é trabalhador, porque a gente já viu que a ideia maior que está associada à ideia do trabalho é a intencionalidade, né? Em sua prática pedagógica, porque o ensino gera desenvolvimento, e não o contrário, né? Enfim, quais as implicações do conhecimento científico para o desenvolvimento? E aí, falando agora daquela parte propedêutica do currículo, né? Que em educação profissional nós temos a parte propedêutica do currículo e a parte técnica. Vamos falar aqui sobre a dimensão científica, seja em um aspecto ou outro, né?
A apropriação do conhecimento científico, do saber sistematizado por parte dos homens, tem como alvo principal o desenvolvimento das propriedades das funções psicológicas superiores. Quais são elas? A memória, a atenção, a percepção, a imaginação. Imaginação aqui, entendam como sinônimo de criatividade, que foi a faculdade mental que eu trabalhei no slide passado. A fala, olha aí o professor Matheus, que acabou de vir, a gente acabou de vir, não é, de uma outra aula magna sobre o livro Pedagogia do Diálogo, e onde a gente vê a importância de ouvir, de falar e de gritar, né? E o pensamento teórico. O professor, nesse sentido, deve estruturar a atividade pedagógica e os seus conteúdos de tal forma que vise o desenvolvimento dessas funções, da memória de curto prazo e memória de longo prazo, a atenção, percepção, imaginação / criatividade, a fala e o pensamento abstrato. A educação deve contribuir para a transformação dos homens. Isso esteve presente em todos os manuscritos de Freire que nós estudamos, modificando as formas de relação entre eles, contribuindo para o desenvolvimento de novos fundamentos, de novos conteúdos, de novas consciências, capazes de transformar e revolucionar o mundo. Então, o que significa transformar o ser humano? Humanizá-lo. Quando a gente humaniza o ser humano, a gente transforma o ser humano. Esse deve ser o lema da educação presente. Eu acredito que quem acompanhou o componente curricular conosco pode ver o quanto que Paulo Freire insiste nas suas diferentes fases de escrita, né? Porque outro dia, em contato com o pesquisador Afonso Celso Scocuglia, estudioso da teorização de Paulo Freire, das ideias de Paulo Freire, ele dizia para a gente que não existe um Paulo Freire só. Existe o primeiro, o segundo e o terceiro. Ele divide em 3 grandes blocos a escrita de Paulo Freire. E ele diz que, apesar de serem diferentes, né, o bloco 1 da escrita ele é mais um romântico, católico, romântico, que escreve muito nessa direção. O segundo, Paulo Freire, vem com a pedagogia do oprimido, quando ele se torna marxista. E depois, lá a partir da pedagogia da autonomia em diante, principalmente com a pedagogia da conscientização, quando na ocasião ele já era secretário de Educação de São Paulo, e o Scocuglia afirma que o Paulo Freire se torna um apaixonado pelo pensamento de Edgar Morin, né, da complexidade, e aí já se tem o outro Paulo Freire. Paulo Freire foi essa pessoa que viveu bem, escreveu muito e que se permitiu conhecer diferentes horizontes epistemológicos. E eu gosto muito disso, né? Eu acho que a gente não tem que estar mesmo preso em uma bolha, né? Eu acho que enquanto sujeito que tem vontade de degustar o mundo e o universo, a gente precisa, sim, degustar de diferentes bolhas, e, independentemente do Paulo Freire, 1, 2 ou 3, a gente vai ver que a certeza que Paulo Freire nos passa é sobre a importância da humanização dos estudantes, dos homens. Isso não é fácil, porque o quadro atual da nossa sociedade é marcado por miséria, por desigualdade social, por violência, por embrutecimento moral, embrutecimento afetivo e também intelectual, e é preciso ter consciência disso e seguranças argumentativas e epistemológicas para a gente romper com essa realidade. Por isso que a gente finalizou, viu, Matheus, a nossa reflexão da pedagogia do diálogo, com essa ideia, né, de que é preciso militar corretamente na docência e na educação, né, sabendo como argumentar assertivamente para que a gente não entre no ciclo Vida Maria desses elementos aí, não é, achando que porque nossa cabeça está bem feita para as ideias progressistas, qualquer abordagem serve para contagiar o outro. Não é qualquer abordagem, tem que ser cuidadoso, porque a nossa sociedade é marcada por esses dilemas aí, e esse dilema aí é um dilema muito favorável para que o oprimido hospede o opressor, né? Então, a gente tem que ir com muito jeitinho para a gente poder realmente fazer o pêndulo histórico e o pêndulo do processo de conscientização girar. O que a educação tem a ver com isso? Tudo, porque a escola é o espaço das relações ideológicas, eu já afirmei isso no início do slide, política e pedagógica. Desta forma, o trabalho educativo não é instrumento neutro, desinteressado e inocente. Isso também foi outra sinalização que esteve presente, né, nos diferentes manuscritos de Paulo Freire que a gente estudou. Portanto, e já finalizando, é preciso fazer escolhas sobre a escola e a sociedade que queremos. E aí, trazer essa problematização é também lembrar que esse é o grande dilema
que quem produz conhecimento para o campo da educação profissional se depara com ele, né? Uma educação profissional que atenda a classe trabalhadora, que atenda os povos oprimidos, e que os coloque em situação de transformação dessa situação de opressão. Bom, enfim, defendemos aqui, não é, de maneira concisa, eu penso que foi concisa, né, considerando, eu sei que demorou, mas considerando o volume de manuscritos que eu precisei tratar, alguns pontos sobre a importante teoria pedagógica de Paulo Freire, e tentamos trazer aqui qual o papel da escola e a sua implicação para os seres humanos, né? Enfim, contudo, acreditamos ser relevante a retomada do estudo, e aí a gente ainda propõe aqui um textinho, viu? Reflexivo para amarrar com o cadeado de ouro, a gente vai disponibilizar esse textinho lá no G Sala de Aula da turma, né, de processos cognitivos, que se chama Sobre a Natureza e a Especificidade da Educação, indicado anteriormente, para que possam aprofundar seus conhecimentos a respeito do tema. Professor Matheus, penso que a minha missão foi cumprida, eu espero realmente ter conseguido trazer aqui, né, esse movimento de artesania, um grande mosaico, né, das ideias que foram estruturantes para os 3 grandes blocos que a nossa disciplina coteja, repito, processos cognitivos, teorias de aprendizagem e educação profissional. Agora eu entrego o bastão da apresentação a você. Muito bom, plena apresentação, não é? Essa síntese epistemológica, né, da disciplina, foi isso mesmo, pontos convergentes, né, e que estiveram presentes, né, em todas essas obras que estiveram na vitrine. Isso é muito bom, né, compreender, né, essas teorias da aprendizagem, de como as obras de Freire, essas 11 obras, né, elas trouxeram realmente elementos para a constituição dessa escola e dessa pedagogia que você apresenta aí, que traz um modo específico de ensinar, de aprender, né, de selecionar os conteúdos, de compreender a escola, de compreender, e que tem uma proposta de formação, né, de ser humano. Então, assim, quero agradecer, assim, imensamente essa oportunidade que tive de, mais uma vez, estar comungando a disciplina Processo Cognitivo e Teorias de Aprendizagem com a professora Andressa, dessa feita de uma forma muito inusitada, né, nesse contexto aí da epistemologia freiriana, em que nós bebemos do diálogo, da interação social, né, e fazendo essa intersecção com essas outras mais teorias. Então, muito obrigado por esta parceria, e queremos, assim, deixar o convite, né, para o próximo componente curricular, vocês estejam conosco, comungando sobre as teorias do currículo, né? A próxima disciplina, nós vamos abordar o currículo na educação profissional. É isso. Perfeito, é isso, professor. Palmas para o componente curricular versão Paulo Freire Centenário, né? Uhum, isso Tchauzinho, um mesmo. abraço. Tchau, um abraço.